elas acreditam que o amor é só uma emoção, o amor é só um sentimento, mas o amor também é a decisão da gente mudar aquilo que a gente faz de errado em prol do outro, a decisão muitas das vezes de renunciar aos nossos defeitos, a comportamentos errados, para que a gente demonstre esse amor. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional, um cálice de integridade. Agora, às terças e quintas, às 8 da manhã, eu convido você a estar aqui comigo, a meditar um pouquinho na palavra do Senhor, para trazer para a sua vida uma transformação. Olha, são só 2 vezes por semana e é algo que pode verdadeiramente expandir a sua consciência, sabe? Fazer com que você passe a enxergar e compreender coisas que você ainda não enxerga e ainda não compreende. O tema dessa semana que a gente está conversando é o amor, isso mesmo, o amor. E o amor ele é algo muito válido e importante para quem professa a fé em Cristo e para quem verdadeiramente quer, seguir a vontade do Senhor. Afinal de contas, nós servimos a um Senhor, a um Deus do amor, que verdadeiramente toda a sua obra foi por amor, Ele se entregou por amor e Ele nos ensina a viver em amor. O mandamento dele é o amor, então nós precisamos compreender o que é o amor, porque muitas pessoas, elas acreditam que o amor é só uma emoção, o amor é só um sentimento, mas o amor também é a decisão da gente mudar aquilo que a gente faz de errado em prol do outro, a decisão muitas das vezes de renunciar aos nossos defeitos, a comportamentos errados, para que a gente demonstre esse amor. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas se a gente vai transformando e renovando o nosso entendimento através da palavra do Senhor, praticar esse amor, viver esse amor se torna mais fácil, tá? E hoje eu quero que você compreenda a importância do amor. Na terça-feira nós conversamos sobre o que não é amor, porque muitas das vezes nós estamos vivendo fases na nossa vida em que nós amamos sim, verdadeiramente quem nos cerca, mas nós não conseguimos demonstrar esse amor, porque nós fomos ensinados errados. E por conta das coisas do dia a dia, nós acabamos ficando distraídos, cegos. E por caminhar distraídos e cegos, muitas das vezes, nós não conseguimos mostrar através do nosso posicionamento que nós valorizamos esse amor, que nós cumprimos esse amor, tá? Então eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre a importância do amor. Eu falei com você na terça-feira sobre o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala a importância do amor. E aí eu falei com você sobre o que não era amor. Então se você não viu esse vídeo e quiser ir lá dar uma olhadinha, vai ser muito válido, porque um complementa o outro e o seu entendimento vai ser muito melhor, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Muitas vezes nós vivemos uma realidade muito sobrecarregada, tá? Muitos de nós, principalmente quem mora em metrópole, quem mora na capital, a gente sabe que a rotina ela é corrida, que nós vivemos sobrecarregados, que a gente vive sem tempo, não tem tempo pra nada, a gente está apressado, acelerado o tempo inteiro, querendo dar conta de muitas responsabilidades. E com isso, geralmente, nós nos tornamos pessoas impacientes e intolerantes. Por quê? Porque a gente quer tudo muito rápido, porque a gente quer tudo, na hora. E isso é uma estratégia maligna, isso é uma ação maligna. O inimigo de nossas almas querendo implantar em nós uma ansiedade, uma expectativa apressada de querer tudo rápido, de não esperar o tempo certo, que na verdade a gente chama de tempo de Deus, que é aquele tempo de plantar, semear, colher em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa rotina constante. Então, essa rotina sobrecarregada, que nos transforma em pessoas intolerantes, é uma estratégia maligna para a gente se tornar pessoas ansiosas, com um sentimento constante de urgência, e isso cega e afasta o amor, como nos tornando pessoas frias, tá? Muita coisa que acontece muito é quando nós não nos sentimos suficientes, tá?
E aí a gente se sente inferior, a gente desenvolve um sentimento de inferioridade. Às vezes porque não temos grana do jeito que nós gostaríamos de ter, às vezes porque a nossa aparência não é do jeito que nós gostaríamos de ter. E aí entra naquele método que eu já falei em outros vídeos, a gente começa uma comparação e isso geralmente faz com que a gente crie um comportamento de constante disputa com o outro. Isso é uma coisa inconsciente, a gente não percebe, mas a gente está o tempo inteiro diminuindo o outro com falas hostis. Nós estamos o tempo inteiro nos defendendo. Sabe o sentimento de autodefesa? Que você não percebe, mas você está o tempo inteiro na defensiva. Você está ali se protegendo porque você está se sentindo ofendido por algo que só está na sua cabeça. Isso também é uma estratégia maligna para criar no nosso coração medo, insegurança, sabe? Constantes comparações. Tudo isso vai enfraquecendo em nós o amor fraternal, aquele amor que nós temos pelo próximo, por quem está perto de nós. Essas características que eu estou falando para você, eu gostaria muito que você pudesse olhar, avaliar e ver se você tem alguma dessas características de comportamento. E por que eu trago isso? Porque muitas das vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente não consegue ter o discernimento de entender o que Deus está nos instruindo. Então é importante que a gente possa identificar o nosso comportamento, porque identificando o nosso comportamento a gente começa a falar, nossa, realmente, Deus está mandando eu fazer isso, mas eu estou fazendo isso. E a gente precisa identificar o que a gente está fazendo. Então, conforme eu vou falando aqui, eu quero muito de verdade que você que está me ouvindo comece a olhar para si mesmo, comece a identificar se você vive isso, tá? Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero acompanhar ela com vocês. E uma das coisas que eu marquei aqui é o seguinte: às vezes a gente acredita que a gente merece mais do que nós temos, tá? Nós começamos a acreditar que nós somos pessoas boas demais e que a gente merece mais do que a gente já tem. Ou seja, sabe quando você murmura e não consegue ser grato? E você olha para a sua realidade e fala assim, não, eu preciso ter mais, eu quero mais, eu mereço mais? Pois é, muitas das vezes isso faz com que a gente se torne pessoas orgulhosas. E esse orgulho é o pai de todos os pecados, né? O orgulho geralmente ele faz com que a gente se torne pessoas mais frias e grosseiras, tá? Isso é uma coisa inconsciente, nós não temos essa percepção, nós só reagimos às circunstâncias. E quando a gente está dentro disso, lembra que eu sempre falo os bastidores espirituais? Isso é algo que o inimigo faz para nos tornar pessoas altivas, orgulhosas, através de pensamentos, setas do nosso pensamento. Ele vai lançando setas. E tudo isso que eu estou falando para você aqui são características e comportamentos e sentimentos que nós temos que esfria o amor. O que tudo isso tem a ver com amor? Os nossos comportamentos, às vezes, que a gente não consegue identificar e discernir, são exatamente comportamentos contrários ao que nós verdadeiramente sentimos no coração. Às vezes, você ama quem está perto de você, mas você não consegue mostrar esse amor. E por que você não consegue? Porque você está atolado, às vezes, de feridas, de comportamentos errados, valores distorcidos, e tudo isso impede que você viva verdadeiramente esse amor que Deus nos ensina, esse amor que Deus nos conduz, tá? Então é importante que você vá identificando. Outra coisa que eu marquei aqui, muitas das vezes nós queremos ser donos da razão, tá? Isso aqui é muito comum, acho que a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas acredita em suas convicções e defendem suas ideias e elas acham que são donas da razão, ou seja, a minha opinião, ela é mais válida e mais importante que a sua. Essa geralmente é a ideia. E o que acontece quando a gente age assim? A gente acaba desrespeitando e desprezando a opinião do outro. Quando a gente faz isso, isso é um comportamento, sabe, que gera um bloqueio se você ama a pessoa. Se você tem um amor por aqueles que te cercam e você geralmente fica, sabe, criando atrito para defender as suas ideias, as suas convicções, você não está exercendo um verdadeiro amor. Na verdade, você pode até amar a pessoa, mas o seu comportamento demonstra o contrário, porque demonstra desrespeito por aquilo que a outra pessoa acredita. Você entende? Então, essas coisas que a gente está conversando aqui, é importante você compreender para que você possa olhar de fato como que está o seu comportamento. Quantos maridos, esposas, às vezes têm discussões e desentendimentos e não conseguem explanar de fato o amor que tem. Por quê? Porque está mais pautado naquele orgulho de defender a sua própria razão, a sua própria convicção, e aí acaba atrapalhando, essa semente do amor que deve ser regada constantemente com comportamento, decisão e respeito, tá? Outra coisa que eu marquei aqui é o seguinte: às vezes
Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E aí a gente desrespeita o outro. Ou seja, a gente quer controlar a situação. A gente quer que o outro se submeta à nossa vontade. A gente quer fazer com que o outro seja exatamente do jeito que a gente é. E isso é desrespeito, isso não é amor, tá? E nós precisamos verdadeiramente entender que o inimigo de nossas almas, dentro de todas essas circunstâncias, ele está nos bastidores gerando dentro de nós sementes de egoísmo. Sementes, e essas opressões, ele vem através de seta. Sabe uma fala muito clara que existe hoje na nossa geração e que a maioria das pessoas não enxerga, que é uma seta maligna, é o amor próprio. Ai, Nara, mas eu não tenho que ter amor próprio? Você tem que ter amor próprio sim, mas você precisa ter discernimento do que é o amor próprio. Porque hoje, o inimigo de nossas almas, ele distorce o amor próprio, fazendo com que nós sejamos egoístas, com que nós desprezamos as pessoas, com que a gente seja pessoas impacientes, pessoas intolerantes, pessoas, sabe essa ideia de, ai, cancela, ai, despreza, ai, eu não tolero, ai, eu rejeito, eu não aceito. Essas falas de intolerância não são falas de alguém que gera amor, não são falas de uma pessoa que professa a fé em Cristo e aplica o que ele ensina. Isso são falas de pessoas que estão sendo influenciadas por estratégias malignas, através do próprio ego. Aquela defesa que você tem para se defender, o outro está me ofendendo. E às vezes, se você olhar com o olhar de Cristo, você vai ver que se você olhar com amor, o outro só está te ferindo de alguma maneira porque ele já foi ferido. E tudo que ele precisa, na verdade, é que você tenha uma reação contrária a isso. E você surpreenda ele com o amor de Cristo. Mas às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos sendo setados malignamente, enganados malignamente. E o que o diabo faz? Ele endurece o nosso coração. Ele faz a gente querer ter razão. Ele faz a gente querer desrespeitar o outro. Ele faz a gente querer impor a nossa vontade. Ele faz a gente se rebelar. E todas essas coisas ele faz através do nosso próprio ego. E é por isso que nós precisamos ter consciência. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela já tem uma predisposição a esse egoísmo, a esse orgulho, a essa altivez. E nós precisamos barrar isso. E como é que a gente barra isso? A gente barra isso decidindo cumprir o que Deus nos ensina, tá? Outra coisa que eu anotei aqui é o seguinte: às vezes nós não conseguimos fingir o que nós estamos sentindo, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Digamos que você passou por uma situação, um trauma, uma discussão, um problema desagradável. E aí você não busca uma cura, na verdade você esconde essa dor e você mantém isso lá no seu coração. Só que aí você fica rancoroso, você fica magoado, você fica muitas das vezes uma pessoa sensível naquela área. E aí quando alguém toca no assunto ou algo acontece, você explode, você desconta no outro, né? Você se descontrola. E isso também é uma atitude que é fora do amor. Nós não estamos exercendo amor ao próximo. Seja esse próximo filho, filha, marido, esposa, seja esse próximo próprio Deus. Que às vezes nós vamos orar, falar com Deus e nós queremos descontar em Deus as nossas frustrações. Então a gente precisa olhar para o nosso comportamento para que a gente aprenda de fato a importância do amor e como decidir amar o nosso próximo. O amor fraternal, que é o amor entre irmãos, o amor ágape, que é o amor com Deus, e o amor eros, que é o amor para nosso cônjuge, né? Então a gente precisa verdadeiramente olhar para o nosso comportamento para transformar isso, tá? Outra coisa que eu marquei aqui é que às vezes, por causa dessas traumas, dessas situações que a gente passa, a gente quer se vingar. E eu vou dizer pra você, isso não é de Deus, sabe? A vingança é algo injusto, tá? Por que Deus diz que a vingança é minha? Porque Ele é justo, porque Ele sabe a medida certa, a balança correta para cada pessoa. Então, muitas das vezes, nós vamos precisar retroceder para enxergar que não é a nossa justiça. E esse comportamento não é amor. Isso é uma seta maligna que o inimigo faz, promovendo divisão, promovendo confusão, criando na nossa mente uma opressão, tá? Outra coisa também, muitas das vezes a gente não está muito disposto, né, a suportar, né, as situações difíceis. Às vezes nós estamos imaturos, a gente acha que vai ser tudo bom. Gente, eu mesma já passei por situações assim, em que eu achava que tudo ia ser lindo, maravilhoso na minha vida. Eu não aceitava situações difíceis. E aí eu falava, não, isso eu não vou aguentar, isso eu não vou suportar, isso eu não vou tolerar. Só que a gente precisa ter a flexibilidade de compreender que a gente passa por fases boas e ruins. E a gente precisa entender isso também nos relacionamentos. Por quê? Porque às vezes a gente faz isso com o nosso próximo.
vezes o próximo está passando por uma fase difícil e aí ele faz coisas mesmo que entristecem o nosso coração. Mas se você olha para ele com amor, o que você sente vontade? Você sente vontade de ajudar, você sente vontade de contribuir, você entende que ele não está numa boa fase, que ele precisa da sua ajuda, do seu consolo, da sua instrução. Quantas pessoas, ao invés de instruir, compartilhar um ensino e ajudar quem está ali na ignorância, julga, apedreja? Isso não é um ato de amor. E muitas das vezes a gente faz isso mesmo, a gente rejeita o outro. Isso é uma ação maligna. Isso é uma estratégia maligna. O inimigo ele usa o engano, ele usa essa ideia de amor próprio distorcido, para você rejeitar o outro. Não, eu não vou admitir isso, eu não vou aceitar, ele tem que me respeitar. Tudo bem, nós precisamos ser pautados pelo respeito, mas nós também precisamos amadurecer para que a gente possa viver o amor. O que é o amor? O amor, ele é uma frequência tão alta, mas tão alta. O que significa uma frequência alta? Significa uma conexão tão profunda com Deus que você se esvazia de raiva, você se esvazia de intolerância. Você fica numa frequência tão leve e positiva que quando você vê alguém sendo ruim ou injusto, você olha para essa pessoa e você tem compaixão, você pensa, meu Deus, essa pessoa não tem noção do quão maravilhoso é viver em amor. Porque se ela tivesse a noção de quão maravilhoso é viver em amor, ela jamais escolheria ser tão ruim assim, ser tão ofensiva, ser uma pessoa tão agressiva. Essa pessoa foi machucada e por isso ela só reflete o que ela recebeu. E muitas das vezes nós também estamos machucados e por isso que nós acabamos rebatendo aquilo. Então, tudo isso que eu estou falando para você aqui é para que você enxergue que o amor não é nada disso, mas o amor, ele é completamente diferente. É por isso que eu quero ler para você aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 4 ao 7, o que é amor. Vou ler para você e eu quero muito, de verdade, que você entenda que o amor, ele é o mais importante de todos. Às vezes a gente fala assim, não, esse assunto não é muito importante agora porque eu preciso resolver outras coisas. Presta atenção, tudo que você faz na sua vida hoje é em prol do amor, você só não tem consciência disso. Às vezes você quer, ter uma vida de mais qualidade, se vestir bem, ser uma pessoa bem vestida, ter, uma situação financeira boa, uma boa profissão. Por quê? Porque você quer ser amado. Porque você acha que se você for assim, você vai ser amado. Às vezes você batalha, se esforça, sobrecarrega de coisas porque você quer dar o melhor para sua família, para o seu marido, para sua esposa ou para os seus filhos. Por quê? Por causa do amor. Às vezes você faz centenas de milhares de coisas e tudo isso porque você quer o amor. Só que você não tem consciência disso. Então hoje o convite é que você abra o seu coração e abra os teus olhos para você entender que o mais importante é o amor. E se você não assistiu o outro vídeo, assiste o outro vídeo para que você entenda claramente o que está sendo dito aqui. Que existem coisas que não são mais importantes que o amor, que você vai ter que abrir mão mesmo para aplicar o que Deus nos ensina, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente e bondoso. Lembra que eu falei para você que o amor não é intolerante, impaciente, né? Muitas vezes nós somos assim. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre mantém firme. O que está sendo dito aqui pra gente? Que para viver o amor verdadeiro, seja ele um amor ágape, seja ele um amor fraternal, seja ele um amor eros, para viver o amor que é o que nós precisamos, escuta o que eu estou te falando, não existe nada nesse mundo que você precise mais do que o amor de Jesus, o amor das pessoas que te cercam, o amor da sua família. É isso que nos preenche, é isso que traz sentido verdadeiro para essa existência. Você vai precisar renunciar pelo outro. Às vezes você vai precisar ter mais paciência. Às vezes você vai ser igual aqui, ó, ser mais bondoso. Às vezes você vai ver que a outra pessoa nem merece, porque ela está sendo injusta. Mas o amor no seu peito vai fazer com que você seja mais paciente, mais flexível. E isso a gente pode construir com comunhão com Deus, lendo mais a palavra e orando mais. O que Deus está nos dizendo? Nós precisamos construir relacionamentos pautados em confiança, pautados na verdade. O que é isso? Através dos princípios que Deus nos ensina. Os
os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, qualquer esfera, tem que ser pautado em confiança e verdade. Se não for assim, a gente vai viver sim rancoroso e ciumento, porque a gente vai nos basear em valores errados, nas coisas que estão lá no mundo lá fora. Porque, gente, você pode escolher o mundo que você vive. No mundo de pureza, limpeza, purificação, verdade, princípios verdadeiros, ou no mundo corrompido. É você que escolhe. Você pode escolher aonde você vai depositar sua confiança, sua fé, a sua mente. E aqui a ideia desse devocional é transformar o seu entendimento para você vir para o mundo de cá, o mundo que Jesus nos chamou para viver, para você já ser treinado e capacitado para uma vida eterna num lugar divino. Isso é real, isso não é brincadeira. É que muitas vezes a gente está tão inserido no mundo corrupto que a gente fica incredulizado e a gente não consegue nem, mensurar a preciosidade que é viver valores verdadeiros, valores que não podem ser roubados nem distorcidos, tá? Então nós precisamos construir os nossos relacionamentos pautados em verdade e confiança. E como que a gente faz isso, Inário? Assim, aprendendo a palavra de Deus e aplicando nas nossas vidas. São sementes constantes, transformações constantes que vão nos levar nessa direção, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa valorizar quem está do nosso lado. Quantas vezes a gente está tão sobrecarregado, corrido, apressado, correndo, com preocupações, que a gente não consegue nem dizer um eu te amo, não consegue abraçar, não consegue comprar um presente para fazer uma surpresa mesmo, num dia diferente, no momento em que não é festa nem aniversário, algo que você só demonstra pra pessoa, olha, você é importante pra mim. Quantas das vezes a gente esquece de valorizar o outro e fica tão preso? Gente, eu mesma já fiz isso por tantas vezes na minha vida, e eu oro, e muitas das vezes eu peço, Senhor, não me deixe continuar agindo assim. Porque às vezes a gente está tão sobrecarregado e cegado pelas coisas do mundo, que a gente às vezes esquece de valorizar quem a gente mais ama. As flores não são para quando a pessoa morre, Esse amor é para dar agora, esse valor é para dar agora, é para viver agora. E isso é em todos os aspectos, do jeito que Jesus nos ensina, tá? E aí outra coisa que a gente precisa fazer é não desejar machucar o outro, mas aprender a ter autocontrole até nas nossas palavras. Quantas das vezes, nessa ideia de querer defender o que a gente acredita nas nossas convicções, a gente fere quem a gente ama, fala o que não deveria ter falado, Muitas das vezes desrespeita. Isso não é amor. Isso daí é um comportamento, muitas das vezes, influenciado de maneira maligna. Nós precisamos aprender verdadeiramente a mudar pelo outro, porque nós verdadeiramente amamos o outro. Se você ama a Deus, você tem que buscar ser transformado e obedecer a palavra dele. Não adianta você falar que ama a Deus. Jesus disse isso, se vocês me amam, você vai mostrar isso obedecendo a minha palavra. Agora, se você falar que me ama só da boca para fora, mas não honra a Deus com as suas decisões, isso não é amor. E o mesmo se dá com seus familiares, com quem te cerca. Não adianta você falar com a sua esposa ou com o seu marido, olha, eu te amo, mas as suas ações não confirmam as suas palavras. Você não honra essa pessoa, comprovando o seu verdadeiro amor. Então nós precisamos verdadeiramente valorizar quem nós amamos, tá? Outra coisa que nós precisamos fazer é respeitar o outro, Respeitar as emoções. Às vezes a pessoa não tem o seu tempo, ela não pensa da maneira que você pensa. Essa pessoa, ela tem mais dificuldade para compreender, ela está vivendo outros processos. A gente precisa compreender que cada um tem as suas características, É por isso que Deus fala na palavra, suportai-vos uns aos outros, perdoem uns aos outros. Por quê? Porque cada um é diferente, cada um tem as suas qualidades e defeitos, a gente falha. A gente não vai ser 100% compatível, as coisas não serão 100% a nossa maneira. Nós vamos precisar ser mais flexíveis e vamos precisar verdadeiramente respeitar o tempo do outro. Às vezes você vai olhar e falar assim, caramba, essa pessoa não entendeu isso ainda, está num processo, está num desenvolvimento, não conseguiu ainda amadurecer ou evoluir. E isso cabe em todas as áreas, na igreja, no trabalho, no relacionamento, nos familiares, com Deus. A gente precisa entender que as pessoas têm limite e isso também é uma demonstração de amor, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é perdoar. Se alguém te feriu, te magoou, se aconteceu alguma coisa, senta, conversa e perdoa. Deus nos manda perdoar. 70 vezes 7, se a pessoa errar com você várias vezes durante o dia e pedir perdão, perdoe. Perdoe, não carregue isso dentro do seu coração, porque esse veneno envenena você. Você fica uma pessoa amargurada, ressentida. E isso vira doença psicossomática. Porque os pensamentos negativos, eles fazem você emanar emoções negativas que automaticamente ferem o seu corpo com células que vão adoecendo. E isso é automático. Mas
não perdoar também é quebrar um princípio, porque Deus nos manda perdoar. Então, se você ama, você perdoa, tá? Outra coisa que você tem que fazer, ter maturidade, né? Ter maturidade. E aí essa parte eu digo para você poder entender que o amor ele não desiste, tá? O amor ele é perseverante, ele suporta. Eu não tô falando de suportar desrespeito, agressão, violência, não é isso. A gente tem que ter discernimento em cada situação. Mas suportar muitas das vezes está ligado a investir no processo. Sabe quando um casal se ama muito e esse casal eles querem ficar juntos, eles se amam, mas existem inúmeros fatores que muitas das vezes, por causa da personalidade, por causa das características, das diferenças, geram atrito. E esse casal, muitas das vezes, sabe, eles não se entendem 100%. Existem aqui aqueles atritos, mas o amor é tão grande que persevera, que permanece. É o que está escrito aqui, ó, o amor nunca desiste. Então, a gente precisa entender que amar é muito superior do que só defender as nossas convicções egoístas. A gente precisa aprender a renunciar, a gente precisa buscar uma mudança, e a principal mudança que vai transformar tudo em todas as áreas da sua vida é obedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós entendemos o que o Senhor está nos ensinando e aplicamos, essa transformação traz resultados diferentes para a nossa vida. Então, se você verdadeiramente ama quem está com você, se você ama a Deus, você tem que começar a ressignificar o seu comportamento. Aí você pode falar, Inara, o que eu faço a partir de agora então? Eu sempre falo, ore, porque a gente tem um pouco de dificuldade de se transformar assim do dia para noite. Então, ore constantemente por essa mudança. Desenvolva em você um domínio próprio, para você não ficar ofendendo quem você ama com palavras, sabe? Aprenda a ser mais honesto, para você passar confiança nos seus relacionamentos. Demonstre os seus sentimentos para que a pessoa sinta que ela é valorizada e amada. Seja uma pessoa mais relevante, mais paciente com os outros. Não seja intolerante, achando que tudo tem que ser a sua maneira. Isso é imaturidade. Estamos cada um dentro de um processo, tá? Esqueça as coisas do passado e perdoe. E eu vou dizer para você, olhe mais para você mesmo, para se corrigir o seu comportamento e verdadeiramente aplicar o que Deus nos ensina. Eu convido você a aprender a importância do amor. E para isso, eu vou colocar aqui do lado as perguntinhas. Eu quero que você medite em cada pergunta, medite nesse tema. Não fala para mim que você não tem tempo, você tem tempo sim. Se você não conseguir fazer exatamente hoje, separe um dia e um horário para você fazer. Mas responda essas perguntinhas aqui, medite. Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Deixa Deus falar ao seu coração, transformar a sua vida, sabe? Para que você possa verdadeiramente viver o amor com o próximo, o amor com Deus, viver em amor, nesse mundo que está tão corrompido, onde as pessoas correm atrás daquilo que deixam elas cada vez mais vazias. Você merece ser preenchido pelo amor, merece viver em amor, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, tá? E eu sempre vou contar com a sua presença para me acompanhar aqui e ser transformado na palavra de Deus, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique sempre com você.